Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã de quarta-feira, 8 de julho de 2020. Que os nossos pensamentos e sentimentos possam se elevar a Deus, nosso Pai Celestial, de sorte que possamos compreender com a alma e com o coração a mensagem destinada para cada um nesta manhã. Que Jesus, nosso Senhor, esteja nos guiando, que os bons espíritos conosco se conjuguem para que juntos possamos formar um campo magnético, terapêutico, fraterno, amigo. E assim nós vamos dar por iniciado a reflexão da manhã. Nova humanidade. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2. Não, meu reino não é deste mundo. Logo no início, Allan Kardec publicou aquele trecho tão conhecido por todos, que é o diálogo entre Jesus e Pilatos, quando Jesus afirma: meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Nós vamos agora trabalhar o item 4, que é um comentário do nosso querido codificador Allan Kardec, quando diz assim: que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Uma pergunta que sempre fazemos diante da complexidade do caminho. Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer. A todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer: o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre bendizem, ao passo que por vezes amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Sobre esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é desse mundo.
No encontro divino da manhã, que foi marcado para mergulhar na profundidade, para compreender as leis divinas, nosso coração se enche de júbilo quando reverenciamos os painéis que se abrem. Precisamos conhecer a nós mesmos para trabalhar no sentido do aprimoramento pessoal. É um ato nobre, justo, real. Não é ilusório. Porque ele vai nos apresentar uma função sagrada, que é aplicar o conteúdo que vamos descobrindo no plano operacional da vida. Aprendemos em Espiritismo que o homem só é infeliz quando não opera com a lei divina, quando não pratica. Portanto, a infelicidade está na razão direta, proporcional ao egoísmo que, operacionalizado, cria uma desarmonia, um caos, rupturas, divisão, guerras, sob o ponto de vista íntimo. Naturalmente, com respostas no campo de fora. Porque se não formos aqueles agentes que, conscientes de suas responsabilidades sob o ponto de vista espiritual, e operarmos no sentido de buscar elementos, recursos, informações, conhecimento para trabalhar lá fora, a tarefa se torna inglória. A luta cada vez mais complicada. E a sensação é essa. À medida em que vamos percebendo o caminho a percorrer e insistimos em não fazê-lo, tudo tende a piorar. Então a sensação que gera angústia, medo, tristezas, depressões, as disfunções psíquicas, sejam quais forem, está na razão direta da insistência em não pôr em prática o que a consciência está dizendo. Guardem isso. Fundamental. Imaginemos o cenário da condenação de Jesus. Temos elementos mediúnicos que nos dão condição de, inclusive, ver o que a maioria não consegue ver. Um tribunal onde o juiz, Pôncio Pilatos, com a prerrogativa de definir a sentença, ele não representa a lei divina. Qual a função de um juiz? Apenas determinar o certo ou errado? Ou atuar como um educador, como um sacerdote, que antes de chegar na sentença final, trabalha com o pedinte ou com o réu, de sorte a lavar a alma dos dois, para que o problema fique pelo caminho e terminar o julgamento com um abraço fraternal entre os envolvidos no contexto. E ele, o juiz, com a consciência tranquila de ter cumprido o seu papel como representante da justiça divina. Pilatos vivia conflitos, não estava ajustado a um contexto que o legado exigia. Corrupção, egoísmo, hedonismo,
sensualismo, corrupção e etc. Adulterações. Ele estava diante da realeza daquele que era um homem do povo que tinha magneticamente mais autoridade que ele. O reino não é desse mundo. Logo, espíritas, tendemos a ir lá para o mundo espiritual, verificar como é a morada dos espíritos, o que é justo, porque até então especulava-se, mas não havia uma doutrina clara que explicasse. Mas, meus amigos, podemos dizer que já sabemos sobre esses fenômenos, sobre essa realidade. Isso não nos basta, porque enquanto não ajuizarmos a nossa causa, enquanto não lavarmos o nosso coração na água limpa, pura, do Evangelho operacionalizado no dia a dia, continuaremos auxiliados por fora, mas sem resolver por dentro. Jesus representa o ponto fora da curva. Aliás, a maior das curvas, porque ele dividiu o tempo, antes e depois dele. E a mensagem, quando ele veio compartilhar, dar uma impulsão, ela já tinha sido espalhada nas tradições mais antigas. Desde o Egito, da Índia e de outros povos, já se discutia sobre a virtude. O diálogo era o caminho em busca da sabedoria e da iluminação, para colocar em prática a lei divina. Porque Deus é a sustentação do universo, através das suas leis. E infelizes são aqueles que não põem em prática. E a gente sabe quando não fazemos. Um exemplo drástico. Um indivíduo, quando comete um suicídio, no ato em si ele já está entrando na queda e iniciando o processo do remorso. Naquele momento. Como no nós outros, quando bradamos impropérios, logo que solta a frase a gente sabe que fomos injustos, que estamos nos desqualificando perante uma lei que deveria ser vivenciada. Agora, qual o problema? Que a gente não escuta a própria lei. Não há um silêncio interior. Geralmente isso acontece depois do fato, do feito. Aí é que nós vamos mensurar. O que deveria ser o contrário. Pensar antes, sentir antes de fazer. E geralmente depois que se faz, tenta justificar. Lembram daquelas posturas? Olha, eu gosto muito de você, você é uma pessoa muito importante na minha vida, vírgula, mas isso, aquilo. Ou então, o discurso estabelece com os impropérios, com os desequilíbrios, e chega no final, a gente assina dizendo, vai com Deus, eu gosto muito de você. São justificativas que não justificam. Porque, na verdade, nós estamos querendo enganar a nós mesmos com essas atitudes. A questão é o seguinte: a realeza de Jesus transcende o caminho, a parte do meio. Eu vou ser mais explícito. Ele é o princípio e o fim. Não encontramos essa afirmativa no primeiro versículo do capítulo 1 do Evangelho de João? O alfa, o ômega, se referindo a Deus,
mas a representação dele, Jesus. Então nós já sabemos o caminho, o melhor. Nós já conhecemos o princípio e a meta. Nós estamos nos perdendo no caminho, porque nos desconectamos do princípio e da meta, quando fazemos concessões durante o caminho. O dirigente convida um trabalhador. Vem cá, vamos fazer uma obra junto. Durante o caminho, começa a aparecer problema. Ele precisa de chegar lá no final. Então ele faz concessão com os problemas para que as coisas continuem erradas, porque o objetivo dele é só chegar no fim. Não vai dar certo. Não dá liga. Isso é fato, é prazo de validade. Nós precisamos de ver o caminho como um todo. Princípio, meio e fim. Então, no meio, ou seja, na realização, é que as coisas acontecem. Ok. Mas, por exemplo, o mestre de obra acompanha o pedreiro, o servente, para dizer para ele, olha, você está desconectado com o projeto que eu te passei. Desse jeito não vamos chegar ao fim com perfeição. Pode chegar lá, mas todo fraturado, com problemas na fundação. Então há uma necessidade de uma revisão o tempo todo. O diferencial com Jesus é que ele dá um toque de sentimento nas propostas que foram combinadas. Escolha das provas, teoria espírita, todos nos propusemos a fazer. Foi trabalhado um projeto. Quando chegamos aqui, qual que é o esforço? Lembrar do projeto o tempo todo. Não descolar dele. Mesmo com dor ou com alegria, não podemos esquecer dos princípios. Imagine se eu viesse aqui, você, todos, para falar da lei divina e a gente começar a discutir qual que é a lei que está na sua casa. Ou se eu viesse aqui para falar do que está acontecendo na minha intimidade. Seria o quê? Desvio de rota. Imagine se eu viesse discutir com vocês aqui sobre justiça divina e fosse falar de política mundana e não da política divina. Só que, naturalmente, quando eu estou falando da política divina, a mente está tão focada na política rasteira do mundo que vai ser associado a estas. Como se nós estivéssemos trazendo ideias até partidárias. Isso é um equívoco de interpretação. Imagine se eu viesse aqui falar de futebol, desviando o campeonato, o esporte da alma, que é a prática da caridade. Aquele que torce para o time A, se o discurso agradasse, ele iria aplaudir. O que do time B se sentisse constrangido ia jogar pedra. Quer dizer, a mente está tão focada nas coisas da terra que desconecta facilmente do princípio e do fim. Mas se eu falasse de futebol, uma partida equilibrada, que todos os jogadores estivessem batalhando para fazer o gol, mas respeitando as regras, sem utilizar a violência, não é? Sem utilizar artimanhas que pudesse sair dos parâmetros da regra do jogo, todos os dois times estariam caminhando na direção que foi proposta. Portanto, a partida de futebol é legítima. Mas se no meio do caminho o técnico usasse um estimulante tóxico, se o dirigente tentasse comprar o juiz, se qualquer atitude que fosse para quebrar o que foi combinado fosse aplicada,
estaria o quê? Fugindo do foco principal, que é o esporte, que objetiva o aprimoramento dos seres que estão envolvidos. A definir que todo o mecanismo vivencial, sob o ponto de vista familiar, social, esportivo, cultural, musical, seja da ciência, aonde for, existem regras. Essas regras, quando cumpridas, chegar-se um tempo que a gente não precisa mais das regras, porque elas já são naturais. Aí não se fala de regra. A regra é clara, como diz no jargão aí da linguagem do futebol. A regra é clara. Eu não preciso ficar discutindo que hora que eu começo o evangelho, que hora que eu termino o evangelho. Todo mundo já sabe. Do mesmo feito, nós precisamos de compreender qual que é a regra, sob o ponto de vista moral. Então, para sermos felizes, e a realeza com Jesus se dá quando o meu comportamento promover uma interação com o Pai que está no céu. E foi o que Jesus fez. Eu vim fazer a obra do Pai. A obra do Pai é o bem, é a virtude, é a bondade, é a compreensão, é a solidariedade. Mas nenhuma delas será levada a efeito se eu não começar a jornada por uma motivação interior que vai, ao longo do tempo, estabelecer uma virtude chamada humildade. A humildade de se curvar diante da justiça divina. Quando eu estiver diante de um professor, que eu lembre, por exemplo, do que acontecia na escola antigamente. Quando o professor entrava em sala, os alunos se levantavam por um ato de respeito. Um ato que foi esvaziado no tempo. Por quê? Eu não tenho que fazer isso, afinal de contas. Não. Eu estou modificando um princípio fundamental. Porque a estada do professor dentro da sala, ou quando um pai entra no ambiente, uma mãe, eles precisam de ser reverenciados. Não a persona do pai ou da mãe, mas a missão que eles representam. Educadores, sacerdotes. Eu fico constrangido quando alguém no nosso meio nos chama de professor, porque nós não somos mesmo. Mas, ao mesmo tempo, me sinto constrangido de dizer para essa pessoa não fazer isso, como eu faço. Porque, na verdade, essa pessoa está movimentando na intimidade dela um ato sagrado de reverenciar o aprendizado. Observemos bem. Por que eu não posso mais dizer para uma senhora idosa, senhora? Não me chame de senhora porque você está me envelhecendo. Ou, no dia a dia, a palavra senhor não cabe mais em determinados ambientes. Isso aqui no Brasil, uma cultura que está sendo esvaziada pelo chulo, por ideologias estranhíssimas, que são injustas diante dos painéis que sustentam uma sociedade futura que Jesus apregoa. Vocês já imaginaram no mundo espiritual? Quando a gente lê as obras, como que o André Luiz, um repórter do além, manifesta os seus sentimentos quando estão eles diante de uma autoridade espiritual? É como se ele dissesse assim, nos colocamos de joelhos, diante de tanta luz, diante de tanta bondade, diante de tanta autoridade, da expressão da verdade. Aí a gente fica todo emocionado, aí entra as manifestações justas, legítimas, daquele lado luz que está guardado e que a humanidade, ou melhor, a sociedade, quando nós manifestamos,
ela tenta de tudo amortecer. Que bobagem, não é bem assim. Aí a gente faz concessão e deixa de reverenciar o professor, o policial. Vejam os jornais. Ontem eu assisti uma cena de uma comunidade que partiu para destruir um carro da polícia que estava cumprindo a sua missão, porque os traficantes divulgaram coisas que, na verdade, eram mentiras, mas que colocou aqueles que representam a segurança como os algozes do processo. Observe como que nós temos uma capacidade de inverter as coisas. Então, o militar deve ser respeitado. Respeitado deve ser o gari que limpa a roupa, a rua. Que quando você receber um carteiro, ele deve ser tratado como um agente que tem autoridade, que está favorecendo a sua vida, te trazendo uma mensagem. Nós precisamos de aprender a respeitar a lei divina, compreendendo que ela é simbólica sob o ponto de vista íntimo e diante dos mecanismos sociais. O tempo todo os sinais nos dizem: reverencie o bem, promova a harmonia, trabalhe as virtudes, porque devagarzinho nós vamos superar estes impulsos que insistem, repito, em atrasar a nossa evolução. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. A realeza de Jesus não é unanimidade no planeta que ele governa nesse momento histórico que atravessamos. Por isso que os espíritos sempre afirmam: a novidade é a boa nova que ainda não foi compreendida. Portanto, concluímos dizendo: todas as contradições, as injustiças, a irreverência à mentira, o chulo, o imoral, eu não estou falando do amoral, porque espíritos simples não compreendem moral, mas rebeldes, indiferentes, se tornam imorais. O nosso discurso não é moralista. O nosso trabalho é conosco mesmo. Mas como estudantes do Espiritismo, a moral cristã, ela é soberana. Nós podemos ter dificuldades em aplicá-la, mas no fundo do coração precisamos enaltecê-la e nos curvar quando equivocarmos. E quem sabe fazer um esforço profilático para não se arrepender depois. Porque, como afirma no ditado popular, a ressaca moral é pior do que qualquer outra. O já fiz é complexo. E eu me recordo do já fiz com aquelas chineladas das mamães no passado. Eu gostava da minha, porque ela tinha uma chinela havaiana azul, fundo azul, por cima branco. E essa chinela foi dura. Quanto mais velha, esticava mais. E eu aprendi muito com aquelas chineladas fraternas de mamãe. Aprendi muito. Não o suficiente. E no mundo atual, não se pode nem pensar no assunto. Porque senão, você pode ser processado até por aquele que você deu a vida por ele. Ninguém está aqui fazendo apologia contra a violência ou a favor da violência. Para ser mais claro e não ser interpretado afoitamente.
Eu quero dizer para vocês que tem muitas coisas que são ditas, antigas e superadas, que fazem muita falta nesse estágio confuso em que o número de reencarnações aumentou substancialmente, porque estamos passando por uma transição em que há uma seleção, e eu quero falar isso com misericórdia. Milhões de espíritos já estão sendo convidados a sair do orbe. Infelizmente, sem aproveitar a oportunidade. Outros, tantos, será dado ainda mais oportunidades. Quem sabe nós estamos nesse agrupamento. Eu não gostaria de sair do planeta sem aprender a amá-lo, sem colocar a lei de justiça a favor de todos aqueles que estão comigo. Porque esse é o esforço para vencermos o egoísmo, de querer só para si. Só a evidência pessoal. Por isso eu preciso do destaque. Eu preciso que o grupo me acolha. Não é bem assim. Jesus não pediu para ser acolhido. Ele veio amar e não cobrou respostas. Alguns, naquela época, compreenderam e se redirecionaram. Pouquíssimos amaram com profundidade. E até hoje ele nos aguarda. Ele não vai na sua casa te dizer: siga-me, seja adepto, ou queira te convencer. Ele te espera. Porque o amor é silencioso, paciente, generoso, bondoso. Ele não é conivente, mas ele é complacente. Ele é benevolente. Ele é indulgente. Que Jesus possa nos inspirar nesse momento tão especial que nós estamos atingindo, nesses momentos que nas manhãs nos reunimos para lembrar, saudosos, da presença amantíssima do nosso Rabi querido, o amigo de todas as horas, Jesus de Nazaré. A realeza de Jesus é que nos dá segurança. Ouçamos a voz do pastor, que afirma: bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Porque quem tem sede de justiça, quem tem aflição, ainda não descobriu a beleza que é esse recurso para sobrepor os obstáculos. Misericórdia. E foi o próprio Jesus quem disse: misericórdia quero, sacrifício não. Porque o sacrifício não é a expectativa dele para conosco, como um guia, como um professor, como um educador, como um governador. Ele não vai te pedir para se sacrificar, porque essa medida é sua. Aí, como trabalhadores, nós podemos dizer: Senhor, se tu, que é o maior, se fez o menor e se sacrificou por nós, eu não serei digno de te seguir se não me sacrificar no trabalho do bem. Mas essa decisão é pessoal. Embora saibamos hoje, com Kardec, que é intransferível. Ela pode ser adiada, mas chegar-se-á um tempo que nós mesmos vamos bradar dizendo: Senhor, eis-me aqui. Cumpra-se no seu servo, na sua serva, segundo a tua palavra. E a tua palavra é a paz,
é a vivência da lei de Deus nos domínios do coração. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre.